Fala galera, André Ferreira. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito normalmente. Não vou nem chamar vinheta nem nada. Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória e também falar um pouco do momento que eu estou passando, né? Um momento que às vezes as pessoas têm um pouco de miopia, assim, enfim. E, bom, vamos lá. Mais ou menos em 2017, né? Então vão fazer 5 anos essa história. Eu passei por acho que dos períodos mais complicados da minha vida, que foi quando eu comecei a empreender de fato e peguei todas as economias na época que nem era minha, era da minha mãe, e resolvi abrir um negócio. Eu abri um pub em um bar, né, em Vila Velha, na cidade próxima da onde eu morava em Vitória na época e tal. E eu fali esse bar, fiquei com uma dívida enorme de mais de 200 mil reais. E esse período da minha vida, né, foi um período de mais ou menos um ano, de 2015 e 2016. Eu tive, acho que o pior momento da minha vida, assim, né? Não tinha dinheiro para nada, não conseguia fazer nada, comecei a entrar num ciclo de ansiedade absurdo, tomar remédio para dormir, né? Minha mãe tomava Rivotril, eu pegava da bolsa dela lá para conseguir dormir e tudo mais. E naquele momento, eu acho que o que me salvou ali daquela história toda ali foi nunca desistir de querer chegar onde eu sabia que eu poderia chegar. E eu fui trabalhando, as coisas foram acontecendo aos poucos. O caminho é muito tortuoso, é demorado, nunca as coisas acontecem na hora que a gente quer, né? Mas foram acontecendo aos poucos, até que comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, a conhecer pessoas e começar a me reerguer. Eu demorei mais uns 3 anos ali desse período para conseguir pagar todas as minhas dívidas que eu tinha, cheque sem fundo e tudo mais. E eu tinha a impressão meio equivocada que quando eu desse certo, e aí o desse certo é muito relativo, né? Mas na minha cabeça era assim, quando eu tiver um dinheiro bacana guardado, esse sentimento, eu nunca mais vou ter esse sentimento e tudo mais, né? E assim, depois de quase 5 anos batalhando pra caramba, virando madrugada, períodos de virar madrugada tomando Red Bull e tudo mais, muito trabalho, obviamente. Eu acabei conseguindo vender minha empresa no ano passado e tudo mais. E aí você, né, comemoração, é uma euforia e tudo mais. É um tipo de situação que eu nunca tinha passado na minha vida, de ter tanto dinheiro na minha conta e blá blá blá. E naquele momento eu comecei a, né, pensar coisas que eu iria fazer no futuro, investimentos e tudo mais. E comecei a entrar em outra situação que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu nunca fui investidor, não tenho formação em economia, nunca tinha feito um trade em bolsa e tudo mais. Fui aprendendo a fazer as coisas aos poucos e tudo, e investindo em outras empresas, né? Eu abri um estúdio junto com o Douglas, né? O Rato Borrachudo, que é o estúdio de games, a Usme Games e tal. Comecei a investir na empresa e tudo mais. E aí aconteceu uma série de problemas no começo do ano. O investidor que a gente tinha para o estúdio acabou falecendo, a gente teve problema interno com a equipe, os investimentos que eu tinha feito em criptomoedas desabaram e tudo mais, e comecei a sentir muita ansiedade por causa disso, né? E obviamente que volta muito a memória desse período de 2017, né, de tudo que aconteceu e tudo mais. E eu fui procurar entender isso mais a fundo, eu fui procurar entender por que eu estava sentindo essa ansiedade, e falei com vários amigos meus que tiveram uma trajetória parecida com a minha,
de ter construído empresas do zero, ter vendido, ganhado dinheiro e tudo mais. E assim, obviamente, cada um tem uma visão diferente, né? Ou alguns vão focar mais em falar assim, cara, vai cuidar da sua saúde, da sua alimentação, vai meditar, vai ficar com sua filha, vai esparecer a cabeça, vai, né, outras pessoas chegaram, pô, você não foca em um projeto específico, blá blá blá. Eu falo, cara, mas eu tô focando nos projetos que eu tô fazendo, eu tenho trabalhado todos os dias, né, de domingo a domingo, não tenho feriado, eu viro madrugada e tudo mais. Mas mesmo assim, obviamente que bate uma ansiedade, uma sensação de retrocesso e tudo mais. E aí, muitas pessoas agora vão se identificar com o que eu estou falando, porque também estão sentindo esse sentimento talvez em proporções diferentes, obviamente, né? Ou até mais intensivas do que eu tenho sentido. Mas a conclusão que eu chego dessa história toda é que nunca vai ser igual ao que era antes, né? A gente vai evoluindo, a gente vai passando por momentos na nossa vida, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai, né, melhorando nosso network. Então, sempre que a gente sobe, a gente nunca cai ao limbo, né? A gente nunca vai voltar ao que a gente era antes e tal, mas sempre bate essa sensação de que você não é tão bom quanto você pensava que era e tudo mais. E eu acho que a única forma que a gente tem de conseguir converter isso, né, reverter isso, não é com remédio, nem com bebida e tudo mais. Eu acho que a gente tem que focar no que a gente sabe fazer de melhor e acreditar na gente, né? Acreditar no que a gente sabe fazer e tudo mais. Inclusive, eu estava conversando com o Douglas e é justamente sobre isso. Falei, cara, a gente tem que confiar no que a gente está fazendo, né? E não desistir. A gente não pode desistir. O caminho é tortuoso pra caramba e é um momento de superação contínua. O tempo todo a gente tem que estar se reinventando, criando coisas novas. Por incrível que pareça, né, quando você vende uma empresa, por exemplo, como foi o meu caso, você coloca o dinheiro no bolso, mas você fica sem o norte, né? Chega num momento que você fala assim, porra, tava construindo uma coisa durante 4 anos, trabalhando duro e tal, e agora eu faço o quê? Né? E aí você vai tentando uma coisa, vai tentando outra, uma coisa dá errado, aí você começa outra e tudo mais. E eu acho que é justamente essa vontade de querer fazer as coisas e também esse sentimento de humanidade, de saber que a gente não é um Deus, né? Que a gente erra e tal, que é um ciclo. Né? A vida é um ciclo, um ciclo de alta, um ciclo de baixa. Tem momentos da nossa vida que a gente está bem pra caramba, tem momentos que a gente está super mal. E às vezes a gente tem dinheiro e continua estando mal e não sabe qual é a razão. Então eu fico sempre também procurando saber qual é a razão do porquê que eu tô desse jeito, para conseguir não ficar imóvel, né? Porque a insegurança, o medo, ele é paralisante, né? E obviamente, né, assim como eu penso na minha família também como um todo, né, a minha mãe, minha filha e tudo mais, porque são muitas pessoas que dependem de mim. E todo mundo que tem essa responsabilidade de outras pessoas dependendo de você, do seu esforço e tudo mais, principalmente quando você é mais bem preparado psicologicamente para isso, né, obviamente, você acaba se sobrecarregando de responsabilidade, se sobrecarregando de ter que pensar em tudo que está acontecendo e como é que você vai resolver. E às vezes parece que nunca vai haver uma solução, mas sempre há uma solução, né? E a gente tem que também ter um pouco de humildade de pensar assim, cara, eu consigo fazer isso? Realmente eu estou preparado para isso? Ou eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar? E às vezes não é só se aperfeiçoar e melhorar tecnicamente, mas também como pessoa, né? Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais tolerante, muito mais paciente do que eu era no passado, justamente por ter passado por essas etapas
e conseguido entender que o mundo não vai girar ao meu redor e as coisas não vão acontecer na hora que eu quero, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter dentro da gente, de falar assim, cara, as coisas elas vão acontecer a hora que elas tiver que acontecer e a gente tem que ser paciente. Às vezes aquele contrato que a gente está querendo fechar, tá difícil, a pessoa não responde e tudo mais, a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir da gente mesmo, né, por que outras pessoas vão acreditar? Então a gente sempre tem que ser um eterno apaixonado por aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente escolhe um caminho, a gente tem que seguir aquele caminho dando o melhor que a gente pode dar para conseguir tornar aquele projeto, aquela empresa, aquela ideia real, a ponto de outras pessoas começarem a olhar para aquilo e falar, pô, ele estava certo, né? Isso é muito difícil, principalmente para mim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de criar coisas, né? E nem sempre as pessoas estão preparadas para o que eu estou querendo criar, né? Às vezes o mercado está acostumado a lidar de um jeito e aí eu quero, né, mexer um pouco na estrutura de como é que as coisas estão caminhando, mas isso não é ruim, né? Toda inovação ela precisa ser disruptiva, ela precisa mexer no mercado. Então é natural que ela vai ter resistência, é natural que o mercado ele não vai se adaptar de imediato àquilo que você está trazendo e você vai enfrentar uma barreira para conseguir mostrar que aquilo que você está fazendo é bom e as pessoas começarem a aderir e utilizar o que você está criando ou comprar o produto que você está vendendo e tudo mais. Então, no geral, o que eu quero deixar de mensagem é que você precisa se superar o tempo inteiro e não desistir. Muita coisa vai acontecer até tudo dar certo. E ter persistência é fundamental nesse processo. E se você não tem todas as características que são necessárias, procure uma forma de você conseguir viver bem com isso, né? Você vai ter uma vida mais mediana, mas isso não quer dizer também que seja ruim. Você também não vai passar por uma série de estresse que as pessoas normalmente passam a busca do dinheiro e tudo mais. Você vai levar uma vida mais simples e tudo mais, vai ter um emprego e blá blá blá, né? Como a maioria dos brasileiros, da população do mundo, e você não vai se martirizar por isso. E se você quer de fato empreender, ter sua própria empresa e ser independente, e blá blá blá, ganhar muito dinheiro, você precisa se preparar não só tecnicamente, mas emocionalmente para tudo que está por vir. Não vai ser fácil, não vai ser uma trajetória tranquila, nunca é. Sempre vai ser difícil, vai precisar de um nível de superação muito grande, vai precisar de um nível de dedicação muito grande. E se você tiver a fim de fato de conseguir aguentar todo o processo, é certeza que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir chegar onde você quer, né? E é individual de cada um, obviamente, o caminho que vocês querem seguir aí é onde vocês querem chegar, né? Então, é isso que eu quero deixar de mensagem aí. Não desista, segue o teu feeling, vai até o final, se empenha o máximo que você puder, que uma hora você com certeza vai chegar onde você está querendo. Vou ficando por aqui. Se tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa um like aí pra nós e a gente se vê na próxima.